Êxtase no lar. Evangelho no coração. Manhã de quinta-feira, 3 de setembro do ano de 2020. Rogamos ao nosso Pai Celestial que nos envolva, que os bons espíritos se aproximem. Jesus, nosso mestre e amigo, esteja nas nossas casas, nos nossos corações, e que o ambiente de fraternidade, de igualdade, carinho, de afeto, de amizade se faça entre nós. Tema de hoje: bênçãos para o inimigo. Estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem nos orientado nas manhãs. Especificamente no capítulo 28, Preces Espíritas. Hoje vamos lidar com a oração indicada por Kardec, intitulada Pelos Nossos Inimigos e pelos que nos querem mal. Allan Kardec, antes de dar a dica da oração, ele faz um prefácio, uma síntese muito especial. Vamos encontrar esses ensinamentos desenvolvidos na própria obra em capítulos anteriores. Ouçamos. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. É sublime essa máxima da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal, que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Observemos nessa síntese. Kardec já logo vai no ponto, relembrando Jesus. Ele não traz qualquer explicação espírita ou qualquer dogma como se fosse algo de novo, que o Espiritismo tivesse revelando nos novos tempos. Não. Ele traz o governador espiritual. Ele traz o tipo, o modelo mais perfeito. Ele apoia o Espiritismo na moral de Jesus. E Jesus é quem tem autoridade para tratar do assunto que remonta às adversidades, os problemas, que podem se manifestar através de adversários, que nada mais são entes que um dia foram amigos e se tornam inimigos. Não existe, na verdade, um inimigo gratuito. Sempre uma causa. Quando pessoas, se não for para combater uma ideia, para atingir o julgador da mesma, ou para cobrar algo que o indivíduo se sinta no direito. Uma relação, quando se deteriora pelas imperfeições dos seus envolvidos, pode entrar nesse departamento da inimizade, o contrário da amizade. Se não houve uma relação anterior,
pode-se considerar o indivíduo inimigo? O inimigo é aquele que se sente lesado, portanto, cobrando, atacando, dentro do âmbito pessoal. O que, inclusive, dá margem para refletir que o inimigo conhece as estratégias. Um dia ele esteve dentro da sua intimidade. Conviveu com você e os seus. Então ele sabe os pontos fracos. Sim. Geralmente o inimigo, ele, quando quer, pisa no calo. Ele desautoriza. Faz, repito, por se sentir na condição de um credor. Allan Kardec apresenta Jesus dando a dica: amai os vossos inimigos. Interessante, porque eu não vou ler o texto que Kardec pensou, que está no Evangelho, por exemplo, de Mateus, no Sermão da Montanha, mas buscando na memória, quando Jesus traz o ensinamento do amar os inimigos, mais à frente ele vai dizer assim: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Gere uma reflexão. Se logo depois de falar que devemos amar os inimigos, ele vai falar sobre ser perfeito, veio uma cadência de ensinamentos que deixou por último o amar o inimigo. Será que na sequência didática está dizendo que é o maior desafio? Entre tantos? É muito bom, é fácil, é agradável conviver com os que estão focados nos mesmos planos, nas mesmas ideias. Sabe aquele irmão que você não tem divergência com ele? Como que a relação flui? E o outro, que não pode um olhar e já logo sai faísca. Dentro de casa a gente sabe como que funciona. A gente sente, a gente reconhece os que são mais próximos e não são. E os que estão na outra margem do rio. Os inimigos, repito, são desafios. Os inimigos representam a imperfeição. Portanto, sob o ponto de vista doutrinário, os inimigos se tornam grandes beneficiários da trajetória. Por uma razão simples. Se eles batem no ponto, e batem também o ponto, todo dia, se for possível, eles estariam, ou estarão, ou estão, como queira, dizendo o que precisamos trabalhar para sermos perfeitos. O amigo é muito bom. Afirmam por aí que amigo não é a gente que escolhe. São eles que escolhem ser os nossos amigos. Esses são os verdadeiros. O amigo motiva, o amigo fertiliza, o amigo encanta. Mas nem sempre o amigo diz. Porque alguns gostam tanto, prezam, que preferem em alguns momentos ser omissos ou deixar para depois, que não querem ferir. Aí eles deixam de dizer. É muito bom, tem hora. Porque nem sempre a gente está pronto para receber a carga. Agora o inimigo não tem. Deu a brecha, dardo, flechada. Se chegou, é porque é seu. Se bateu, é porque precisamos. Então, com Jesus, nós estamos sendo convidados para subir um degrau. Degrau na direção da perfeição. Aí a gente começa a olhar com tanta bondade, por inspiração de Jesus,
Aí a gente não vai ver que eles sejam tão inimigos. São amigos de alguma forma. Estão nos alertando o que a gente precisa de fazer. Amai os vossos inimigos. É sublime essa máxima da caridade cristã. Mas enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Então, temos aqui uma palavra-chave. Jesus está falando para você passar a mão na cabeça, para você fazer carinho. Não, porque não dá liga. Faz isso para você ver. É uma confusão. No mínimo, hipócrita. O que você está fazendo aqui? Eu não te chamei. Tem umas histórias assim. Você é muito oferecida. Ninguém te suporta. Ai, que coisa piegas. Ah, quanta diversidade. Então, não é carinho. Sobre o ponto de vista do exagero. O mesmo que podemos fazer com os amigos. Por aquelas palavras, Jesus recomenda que, vamos lá, anote no seu caderninho de dicas. Boas dicas. Boas, produtivas dicas. Ele diz assim, primeiro, esquecer é o verbo. Eu esqueço. Nós esquecemos. Não é tu esqueças. Vós esqueças. Não. Somos nós. Esqueça. Esqueçamos as ofensas. Quer dizer, não é o outro. A tarefa é para você, é para nós que estamos aqui no Gênesis no lar. Aí vem uma segunda dica, perdoar. E esqueçamos as ofensas, que lhe perdoemos o mal. Então é perdoar o mal. O que é o mal? É a ausência do bem. O mal é a imperfeição. O mal é o fruto teratológico. E a terceira dica? Dar. Esquecer, perdoar e dar. Ou ofertar, como queira. Porque ele vai dizer assim, que lhe paguemos o bem com o mal. Ou o bem esse mal. Então tem um assunto específico. Quer que repete? Esquecer, perdoar, dar. Dar o bem para esse mal. Se é para esse mal, significa que existem outros? Nossa. Então nós temos que catalogar. E para todos, dar o bem em troca. A outra face. Por isso é que o assunto do Evangelho, se ele não for tratado ao nível do coração, se formos analisar sob o ponto de vista da razão, engaiolados na ilusão do ter, do dominar, do se integralizar na sociedade materialista, ateísta, este assunto realmente é um assunto de doido. Coisa de maluco. Não tem sentido. Aí eu estou usando uma expressão do Evangelho. A palavra do Cristo é loucura para os homens. Porque não tem sentido. Você é materialista, ateísta, julga que tudo começa no berço e termina no túmulo. Para que você vai perdoar? Sentido. Como que
você vai dialogar com, por exemplo, uma filha que a vida inteira foi maltratada pela mãe? Hoje eu vou abrir Data Vênia às mães. Elas são o nosso maior troféu e sempre estamos reverenciando as mães. Mas eu não estou falando aqui a mãe no seu sentido da maternidade sublime, mas da relação mãe e filha, que são dois espíritos que trazem necessidades de reparação. Quantos casos nós temos em família que a mãe, por exemplo, tem filhos, tem outros filhos, para dar um colorido especial ao exemplo, e ela tem uma relação amigável com todos, menos com uma das filhas. Vem uma relação que se desgasta a cada dia. Chega um determinado momento que a vida dá um revertério. A mãe fica doente, sem recurso. Geralmente é aquela filha que foi a dita gata borralheira, patinho feio da história, é que vai cuidar dela. Geralmente. Toda regra tem exceção. Tem umas que não aceitam e somem no mundo. Mas existem situações, e nós catalogamos muitas, que a vida cria um sistema que quase que fica obrigatório esta cuidar da mãe. Não tem sentido. Qual é a lógica humana para entender uma situação como essa? Bem-aventurada a filha que supera, que esquece e que paga o mal com o bem, cuidando da mãe. Eu, na primeira pessoa do singular, já presenciei casos extraordinários em que chega lá no final do processo, as duas completam um ciclo de ajuste. Já vi mães desencarnar com lágrimas nos olhos, agradecendo aquela filha que foi a que ela menos cuidou sob o ponto de vista do carinho. Chega a ser até, em alguns casos, alimentar algum sentimento de arrependimento. Naturalmente, configura a necessidade de dois espíritos se reencontrarem, não mais para disputar o príncipe, poder, adversárias no passado, foram amigas e depois se tornaram inimigas. Casos obsessivos que propalaram no mundo espiritual dramas, dores, dissabores. E que vai ser trabalhado ao nível da convivência. A convivência entre quatro paredes, tendo que comer do mesmo sal. Lamber a mesma ferida. Dividir espaços. Conheço um caso que esse fato se deu num barraco, uma comunidade aqui de Belo Horizonte. E estas duas pessoas, mãe e filha, conviveram mais de 40 anos num barraco com 2 cômodos. Olha que perfeição. Não dava para fugir para um outro quarto. Era o ramerrão de toda hora. E as duas se beijaram no final. Perdão às ofensas é algo de muito especial. Por isso, amigos, fica esta dica de Kardec num trecho singelo. Um parágrafo. Prefácio dessa oração. Esquecer, perdoar e amar. Se agora não é possível carinho, comece pelo respeito. Fomente a admiração.
Procure o lado bom. Se foram amigos nesta vida e se tornaram inimigos, tente lembrar só das coisas boas, aqueles momentos glamourosos, convivência que prodigalizou tantas experiências, tantos fatos, tantos dados dignos de exaltação. Comece a passar uma borracha naquilo que não vale. O erro só tem valor quando aprendemos com ele. Estamos reencarnados para aprender com os nossos erros. Ah, mas foi uma vida inteira assim, só agora que eu estou descobrindo. É porque agora você, o adulto. Não importa se você está com 82 anos. Agora você atingiu a maturidade. Neste assunto. Porque tem outros assuntos que você é muito maduro. Existem relações que só o tempo mudo, o bendito Senhor, vai nos auxiliando para metabolizar os fenômenos. Quantos nos procuram dizendo, poxa, vocês me desculpem, é uma gíria dos anos 70, né? Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Dá até música. Mas poxa vida, eu fiz tudo por eles. Eu criei meus filhos. Eu dei todo o conforto para a esposa. Eu pude dar carinho para os meus netos. Olhem que situação que eu me encontro. Eu ouvi isso num asilo. Uma casa que cuida de idosos. Não pode falar mais asilo, né? Hoje você não pode falar muitas palavras, porque elas mudaram o sentido e o povo é intolerante. Importa. O companheiro me disse, estou aqui abandonado estou. O que fazer? Jesus vem dizer, perdoa. O perdão é a lei da natureza. E Allan Kardec conclui dizendo que estas 3 ações, do esquecer, do perdoar e de fazer o bem, define uma verdadeira superioridade. Superioridade moral, espiritual. Quantos espíritos voltam do além-túmulo, se comunicando, dizendo, estou aqui. Ah, você espírito, quanta vergonha. Perdoar do quê? Brincávamos na esquina da vida, como crianças que brigam por conta de uma bola, de uma boneca. Depois esquecem tudo, voltam a dar as mãos. O Espiritismo apresenta uma era em que, quando nos desvinculamos da ilusão, seja pelo corpo, no mundo espiritual, ou aqui na Terra, encarnados, quando nos desvencilhamos de corpos que, na verdade, são máscaras ilusórias, a gente olha para o passado e fala assim, meu Deus, quanta infantilidade. Essa versatilidade, esse alimento, esse fulgor, essa projeção, esse superfaturamento que damos para os acontecimentos da vida, é que nos fazem sofrer. Companheiro, quantos me ligam? Mandam mensagem, e-mail. Carlos Alberto, o meu problema. Aí ele vai, constrói. Aí quando eu chego lá no ápice, aí ele vai começar a desconstruir. Aí o balão vai perdendo o ar. Aí no final da conversa ele falou assim, é verdade. Não tinha visto sobre esse ponto de vista. Acabou o problema. O indivíduo fala assim, muito obrigado. Aí eu digo, graças a Deus.
Mas, na verdade, foi um movimento psicológico que aconteceu na intimidade do indivíduo e chegou lá na frente, ele descobriu que ele mesmo é que cria o fantasma. Somos nós que aumentamos o problema. Pense nisso. Jesus, o nosso Mestre Senhor, conta uma parábola. A parábola do filho pródigo. Uma das mais emblemáticas, de maior depoimento, são muitos versículos. A parábola do filho pródigo tem, na sua primeira parte, 3 movimentos. O senhor que tinha 2 filhos, o mais moço, em tese o mais inexperiente. Pai, dá-me a parte da fazenda, me dê a minha parte que eu quero sair daqui, eu quero viver. E ele recebe, porque o pai é misericordioso. Gasta tudo. Vive regaladamente. Ilusão, prazer, livre-arbítrio. E o que acontece? Ele dissipa tudo, perde. Não soube administrar o que recebeu do pai. O que acontece? Perdendo tudo, a bolha da ilusão deixa de existir. Aqueles que saíam com ele de carro, iam para as festas, aprontavam, brincavam aqui e acolá, naturalmente vão virar as costas, porque ele não tem mais condições financeiras. Ele não estará mais vinculado aos princípios que norteiam a tribo, então ele vai sair do contexto. E ele vai para o fundo do poço. Chega num ponto em que ele não tem nada, não é reconhecido. Sobra para ele algumas migalhas que ele vai se alimentar, que são alimentos de porcos. Quando ele chega nessa condição, subnutrição, desvalimento total, aí ele se recorda que nem os trabalhadores da fazenda do pai, os jornaleiros, alimentavam tão mal. Ele lembra das regalias, de tudo que tinha na fazenda. Pai, aí ele cai em si. Jesus conta essa história dizendo, e caindo em si, ou seja, despertou. Aí ele vai fazer um movimento. Depois do remorso, o arrependimento. Arrepende, pede forças. O pai sempre está pronto para atender. Ele se move intimamente de compaixão. Lança-se aos pés do pai no retorno. E qual é a resposta do pai? Acolher e festejar. O pai manda, ele monta toda uma comemoração com a seguinte afirmativa: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E todos se alegraram com o pai. Então, o filho estava morto e ressurgiu. Tinha se perdido e foi achado. Foi achado por ele mesmo. Se o pai festeja o nosso retorno, porque nós já dissipamos muitos bens, muitas oportunidades desprezadas, reencarnações, é melhor virar a página. Hoje estamos aqui com saúde mental, porque pode ser que o corpo nem tenha respostas, mas estamos aqui com lucidez, estamos aqui com sensibilidade aguçada, estamos nesse encontro plenos,
desejosos de receber orientação. Porque a nossa trajetória é uma trajetória que nos proporciona agora responsabilidade. Não viemos para cá, para este encontro, naquela condição, papai do céu, me ajuda. Por mais que seja legítimo, e o papai do céu vai te ajudar. Pode pedir. Aliás, você deve pedir. Mas nós estamos aqui para olhar para um espelho e observar o quanto que Deus nos acolhe. E nos dando tanto, preenche o nosso coração de muito amor, de esperança, expectativa que as coisas vão melhorar cada vez mais. É necessário que recordamos que Jesus, quando fala de sede perfeitos, sendo perfeitos seremos felizes, plenos. Primeiro nós temos que aprender a perdoar, esquecer e substituir o mal pelo bem. Se não for assim, amigos, o Espiritismo não vai nos atender. Talvez melhor procurar outros terrenos, outros departamentos que possam nos encantar nos sentimentos, nas emoções. O sentimento é uma placa luminosa que diz assim para você: se queres ser feliz, conquiste com seus esforços, com seus estudos, com os seus méritos e com a caridade que te aproxima de todos os seres, principalmente aqueles tidos e havidos como inimigos, porque o Pai está esperando que eles também retornem para casa. Eles também são filhos. E o Pai ama a todos. Ele não ama você mais do que ele ama a sua irmã, sua mãe, seu pai, seu tio. Não, ele ama a todos. Para a família estar unida, o grande lance é que a gente aprenda a amar a todos. Porque senão a gente vai destoar. E aí, para vocês que querem estudar a parábola do filho pródigo, do Evangelho de Lucas no capítulo 15, vocês vão se deparar com a segunda parte da parábola. Outro irmão que ficou lá na casa e não gostou que o pródigo voltasse. Egoísmo. Felicidade real, ela é a do todo, ela não pode ser particionada. Por isso é que o Espiritismo é uma proposta, é uma teoria moral que nos encanta, pois fala de um mundo melhor, não de uma vida melhor. O Espiritismo não vai dizer assim, os espíritas serão bem-aventurados. Não. O Espiritismo prenuncia um mundo regenerado, de uma família só, tendo um só pastor, que é Jesus. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar envolvido com as bênçãos que devemos desejar para o inimigo. Vamos orar com Kardec. Meu Deus, perdoo o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo, me perdoes. E também Ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocastes no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão.
Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons Espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. E nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração. Quanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois neste caso eu mereceria me fosse aplicadas essas palavras do Cristo: já recebestes, Senhor. O encontro desta manhã fique registrado na minha alma. Esquecer o mal, lembrar só do bem para favorecer a paz. Que o meu desejo seja sincero. A humildade é minha meta. O desprendimento, desafio. Senhor da vida, abençoe a todos que receberem este material, estas reflexões, para que a mensagem se torne uma semente esperançosa que há de amanhã se tornar uma árvore frondosa e oferecer a copa para o viajor e os frutos para uma nova era, os frutos do bem, da ciência, da filosofia, da religiosidade dos seres. E que nós possamos ter mais oportunidades, estarmos juntos, dar os ensinamentos daquele que é caminho, a verdade e a vida. Bênçãos desejamos para o inimigo, luz para as imperfeições, e rogamos que amanhã, Senhor, possamos estar novamente sentados à mesa com estes, não mais na condição de adversários, mas discípulos da tua causa renovadora. Irmãos de uma família, Jesus, que amastes tanto. Ave Cristo. Encerramos o nosso encontro desejando a todos uma quinta-feira como nunca tivestes, cheia de muita oportunidade. Semeie a positividade. Leve em todos os cantos do mundo o seu jeito de fazer, de falar da mensagem do Evangelho, pois só você pode fazer desse seu jeito.